Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica. Eu sou o professor Adilson Moreira. Hoje quero te ajudar a entender o conceito de raça e etnia. Nessa aula, inicialmente, vamos trabalhar o conceito de raça e as suas consequências na sociedade atual. Antes de mais nada, eu peço o teu apoio, clica, curte, compartilha, ok? Se inscreve no canal aqui embaixo para receber notificações do canal de novos vídeos que estão sendo produzidos. Compartilha com os amigos. Se você gostar, compartilha com os amigos, com o crush, compartilha com os amigos de turma, de faculdade, de Enem, de cursinho. Se gostar, compartilha. Se não gostar, compartilha com os desafetos, com os inimigos também, ok? Bom, gente, vamos falar hoje sobre raça e etnia. Olha só, quando a gente fala do conceito de raça, a gente tem que entender que ele é um pressuposto básico para as ideias de preconceito que foram geradas na sociedade como um todo, ok? O conceito de raça e etnia, quando você pensa nos antecedentes históricos, você tem que pensar, por exemplo, nos primeiros contatos que os povos europeus, povos de outras nações tiveram em vários lugares do mundo. Por exemplo, nas grandes navegações do século XV, quando os europeus chegaram à América, quando eles foram até a África, escravizaram, dominaram, colonizaram, toda essa concepção. E no século XIX, quando os europeus também se lançaram como forma de dominar a Ásia e a África. Esses contatos entre esses povos causou algumas situações de hierarquização. Os europeus se depararam com povos diferentes da sua cultura, idioma, hábitos, tradições, religiões, etc. E eles então começaram a classificar esses indivíduos. E aí começou a trabalhar a ideia de uma raça superior e uma raça inferior. Ou seja, o contato com esses indivíduos gerou essa classificação. E essa classificação, inicialmente, é importante considerar, ela se deu através do chamado fenótipo, ok? O fenótipo é esse conjunto de características físicas do ser vivo, do ser humano. Essas características, por exemplo, externas, como cor da pele, como cabeça, como orelha, como rosto, crânio, todos esses elementos, eles foram fatores de classificação, tá bom? Que os europeus utilizaram na época. É importante considerar, gente, que essa ideia do fenótipo utilizada pelos europeus no século XVI e muito mais no século XIX, praticamente, ela teve uma relação direta com os interesses de uma elite europeia. Ela queria justificar a dominação no mundo, ela queria justificar a exploração do minério na África e na Ásia, mas precisava de uma base científica, ou aquilo que nós chamamos nas ciências sociais de pseudocientífica do século XIX. Então eles começaram a classificar, justamente para dizer que o domínio europeu sobre essas regiões era um domínio que era benéfico, que levaria a um processo de evolução, que levaria a um estágio avançado. A Europa iria tirar essas nações de uma situação de atraso, de inferioridade, iria levá-los para uma situação de superioridade, ok? Então, os nativos foram considerados inferiores por suas características físicas, culturais, étnicas, por suas tradições, seus idiomas e sua religião. Essa inferioridade, ela foi embasada por pseudo-teorias, ok? Então as diferenças físicas foram utilizadas para classificar os indivíduos nessa época e nesse contexto. Isso demonstra por parte das nações europeias uma visão etnocêntrica. O etnocentrismo nasce nesse contexto do século XIX e ele é uma tendência para tornar os valores do grupo, olha essa definição aí, étnico, a que se pertence como únicos, ok? Levando em relação a critérios que eles consideram como válidos nessa interpretação, tá? Ou seja, olha essa charge aí, né? Eu gosto muito de colocar charge nas minhas aulas, esse recurso como elemento didático. Ele diz, olha, esse é o meu certo e esse é o meu errado. Aí ele diz, seus conceitos são estranhos, né? Ou seja, aquilo que os europeus encontraram em outras regiões, eles acabaram entendendo como algo inferior. Bom,
Então essa visão etnocêntrica que ocorreu nessa formação, nesse contato, nesse domínio, ele começou a gerar algumas especulações, tá bom? Que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Uma dessas especulações foi em torno da cor da pele de cada população, de cada região e de cada local. Inicialmente, essa cor da pele ela foi muito considerada em relação à intensidade da luz solar, uma das explicações, tá? Mas ela foi colocada como elemento para subordinar as populações da Ásia e da África aos dominadores, ok? Então essa definição como um todo, ela passou a identificar esse elemento. Bom, ser diferente então era sinal de inferioridade. Essa é a concepção que os europeus começaram a trabalhar. Daí dessas especulações, dessas teorias que foram criadas e dessa visão etnocêntrica que passou a surgir até então, começou a surgir o conceito de racismo. A ideia de racismo. Coloquei para você aí, está na tela, a definição na íntegra, que eu considero muito importante para que nós possamos trabalhar e começar a superar esse conceito. O que é o racismo? Toda ação preconceituosa, discriminatória ou segregacionista causada por uma origem étnica ou racial, que leva em consideração a origem étnica ou racial do indivíduo, que se embasa em fenótipos, né? Que são aquelas concepções externas, visuais, como cor da pele e etc. Então esse fenótipo, quando interfere, nós criamos a ideia de racismo. Olha só, gente, é importante considerar uma seguinte situação. Na nossa sociedade, nós ainda usamos muito o conceito de raça. É possível você encontrar o teu professor da sala de aula, do ensino médio normal, o teu professor de cursinho, talvez, preparatório, ele vai falar o termo raça, mas é um termo que nas ciências humanas e sociais já está superado. Nós não usamos mais raça, nós trabalhamos com o conceito de etnia, que vai ser a outra parte dessa aula, ok? Raça não, raça é uma questão que quem tem raça é cachorro, né? O ser humano é uma única raça, é a raça humana. As diferenças, as características, estereótipos, diferenças externas, cor da pele, etc., elas são elementos que devem ser tratados com bastante delicadeza, tá bom? Então, vamos superar o conceito de raça como um todo. Outra situação é a questão dos critérios. Esses critérios de classificação foram sendo colocados há bastante tempo. Cor da pele, no século XVIII, né? É um elemento que persiste. Começou a mensurar povos inferiores, povos superiores, ainda mais quando os europeus começaram a entrar em contato com essa gama diferente de povos, né? Asiáticos, africanos, americanos, a Indonésia. Então essa riqueza cultural, essa diversidade, essa complexidade causou estranheza e foi critério de classificação. Repito, com base numa pseudociência. E aí cria-se a origem do racismo, cria-se a ideia da superioridade europeia por conta dos chamados atributos herdados. Bom, essa ideologia do racismo precisa ser combatida, é importante que se entenda isso, você tenha plena noção disso, ok? É uma visão de mundo carregada de uma ideologia que ela é uma falsa consciência da realidade. Os europeus construíram isso no século XVIII para legitimar o seu domínio. E aí, o que eles queriam de fato? Acesso aos mercados consumidores, matéria-prima, pois na África e na Ásia tinha muito, né? Ali ainda tem, por sinal, minério, as plantações, espaço para cultivo, diamante, ouro, prata, uma série de tesouros que eles estavam de olho e aí criaram essa pseudociência para justificar essa ideia. Olha quem está conosco nessa aula aí, ó. Olha a Mafalda ali em cima, né? Dizendo, esta é a borracha de apagar ideologias, né? A força policial, a opressão acaba sobrepondo-se ao argumento. E aí embaixo você tem, que foi um contexto dessa ideia, a concepção de raça superior, tá? Versus raça inferior. E essa foto aí, ela é de uma propaganda alemã, propaganda nazista, que falava da ideia de raça superior. Isso aí eu estou falando do século XIX,
o nazismo já é século XX, só para dizer que o nazismo se fundamenta nessa ideologia do racismo criada no século XIX, ok? Para que a gente possa compreender legal isso. Não foi o Hitler que criou essa ideia, o Hitler é fruto dessa ideia, porque ele cresce numa sociedade, ele se alimenta dessas ideias construídas no século XIX para também fundamentar as teorias raciais, tá bom? Bom, dentre essas teorias raciais nós temos, no final do século XIX, início do século XX, ok? Você tem a construção de ideologias. Nessas ideologias você tem grupos fortes e grupos fracos, tá? Considerados. E aí você tem alguns indivíduos, como Charles Gobineau e outros, você tem eles, Francis Galton e etc., você tem eles associando elementos intelectuais e morais do cidadão, do indivíduo, com elementos físicos, com elementos biológicos, para criar essa noção. Grupos fracos, né, intelectualmente fracos e morais, e grupos fortes, também intelectualmente fortes de forma intelectual e moral, ok? Daí cria-se o conceito de raça, que é esse grupo humano com características próprias transmitidas por seus antepassados, ok? A ideia de raça se cria, aí raça branca, raça negra, a raça amarela, caucasiana, né, e etc. Então, fundamenta-se no fenótipo, repito, tá bom? Se não compreendeu a ideia de fenótipo, volte lá o vídeo e anote e compreenda a ideia de fenótipo. Então, essas diferenças físicas, ou seja, fatores biológicos herdados. Olha aí uma concepção que foi muito forte, já no final do século XIX, mas que ficou famosa no século XX, no nazismo, entendeu? É importante considerar que já os espartanos na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, já praticavam isso, né? Uma sociedade que praticou muito essa ideia. Esse que está no cantinho aí é o Francis Galton, né? É um dos teóricos, é o mais famoso quando se trata da ideia de eugenia, que era uma teoria que falava da questão do melhoramento genético, melhoramento da espécie humana. Eu costumo dizer uma espécie de seleção planejada, tá bom? Não era uma seleção natural como dizia Charles Darwin, não. Era uma seleção planejada. Você manipulava o gene no sentido da multiplicação, da mistura, da eliminação dos mais fracos, né? E aí você teria seres humanos perfeitos, os chamados bem-nascidos. Essa foto abaixo é mais uma foto, por exemplo, do nazismo que utilizou isso. Você elimina aqueles que não são considerados aptos, não são considerados normais na visão dessa teoria, e você vai focar naqueles que você considera que são realmente práticos e aptos, tá bom? Daí a ideia de superioridade. Então essa eugenia, ela começa a ser propagada, ok? E muito ligada a essas concepções de raça e de cor. Dá uma olhada nessa imagem. Eu considero essa imagem uma das melhores imagens para tratar do século XIX, dessa questão de raça, de branqueamento da população, de raça superior, de classificação e de fenótipo, ok? Essa imagem representa bem. Você tem aí ao lado, em pé, provavelmente uma escrava ou ex-escrava, né, negra, com as mãos levantadas para o céu, né? Você tem ao lado, já explica essa questão das mãos. Você tem ao lado a figura, a filha dela, né? Muito provavelmente já da mistura com um branco, então ela é mulata, né? Que nós chamamos no Brasil de morena. No Brasil tem essa classificação: morena clara, morena escura, morena cor de jambo. Parece uma regra de civilidade, né? O brasileiro quer ser branco, ele nega a sua negritude. Então ela tem aí, ao lado ela está casada com provavelmente um europeu, né, alguém mais branco, e o neto no colo já de pele mais clara, ok? Então é como se ela estivesse dizendo na minha interpretação, eu, Adilson Moreira, professor, tá? Você pode discordar de mim e colocar nos comentários aqui. Ela está dizendo, graças a Deus meu neto é branco, não vai sofrer, tá bom? As dores, as perseguições, as pressões e o preconceito
da pele negra. Então esse é um processo que alguns intelectuais no Brasil sugeriram para acontecer, para que o Brasil passasse por um processo de branqueamento da sociedade, e esse branqueamento iria tornar uma sociedade mais civilizada, né? A ideia da civilização que estava em voga na Europa. A Inglaterra fez isso em países da Indonésia, né? Na Nova Zelândia, em muitos lugares também procurou fazer esse processo de branqueamento da sociedade. E aí nós temos a figura dos teóricos racistas, né? As teorias racistas do século XIX. Aí ao lado você tem a figura do Arthur Gobineau, que foi um dos grandes teóricos raciais. Presta bem atenção, meu caro aluno, meu caro internauta, você que está aqui, não se esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Esse camarada, o Arthur Gobineau, por exemplo, ele criou a ideia de raças puras. Ele compreendia 3 raças puras na visão dele, a branca, a negra e a amarela. E aí ele trabalha dizendo que nesse processo ocorre a chamada miscigenação, tá? Que é a tão falada mistura de raças. É a tão falada mistura entre as raças, por exemplo, que no Brasil se fala muito disso, né? Bom, só que na visão dele, na medida que ocorre a miscigenação, ocorre a chamada degeneração da raça mais desenvolvida, ou seja, a raça branca, na concepção dele, Arthur Gobineau, ela perderia ao entrar em contato com as outras raças, com a negra e com a amarela. Por isso, na história do Brasil, você tem a ideia do mulato, né? Se você for pesquisar o termo da palavra mulato, você vai perceber que é algo depreciativo, que é algo que é negativo, que foi lançado sobre esse indivíduo, né? É o híbrido, é o misturado, não é raça pura, então não seria bom. Então, daí a ideia da degeneração da sociedade brasileira. Por isso que no século XIX, no Brasil, alguns teóricos, comprando essa ideologia, esse pensamento europeu, eles culparam o negro e o mulato pelo fracasso, em parte, da sociedade brasileira, pelo atraso da sociedade brasileira. Ou seja, haviam negros demais no Brasil. Olha que ideia revoltante, racista, né? Pasme, você que está me vendo agora nesse exato momento. Eles culparam o negro por todo o atraso do Brasil. Então, a miscigenação, segundo este senhor aí, ela era algo ruim para a sociedade. Ela não era algo bom, ok? Para a sociedade. Olha aí, ó. Exemplo, Brasil, olha essa família aí, né? Já vem trabalhando a ideia do branqueamento da sociedade. Era proposta. E esse branqueamento, inclusive, foi muito debatido no século XIX, que fez com que a elite brasileira, quando ocorreu o processo de abolição da escravidão, e nós temos vídeo aqui sobre a abolição da escravidão, clica aí para você acompanhar também. Quando ocorreu a abolição da escravidão, ela optou pela mão de obra branca. Ela renegou a mão de obra negra, ok? Ex-escrava, não quero você, não preciso mais de você, menosprezou e disse, vamos avançar, Brasil. Olha essa visão positivista, evolucionista, né? Vamos avançar, Brasil, vamos para o progresso, vamos para o desenvolvimento. Então eu trago mão de obra branca, europeia, é o branqueamento da sociedade. Foi uma política racial muito forte, muito violenta, muito intensa. Inclusive, se você não sabe, o Brasil participou de um grande conflito militar aqui na América do Sul, chamado Guerra contra o Paraguai. Eu gosto de falar guerra contra o Paraguai, não do Paraguai, tá bom? A guerra contra o Paraguai foi uma guerra de extermínio contra uma sociedade que estava se desenvolvendo. Então as nações europeias manipularam as nações da América do Sul. Essa é minha teoria, você pode discordar aqui embaixo. Claro, minha com base na leitura de outros pensadores, tá? E então eles invadiram o Paraguai e destruíram o Paraguai. E nesse processo, gente, a elite local, ela acabou mandando a população negra para morrer nessa guerra. Era o branqueamento. Você elimina a população negra e traz a população branca, a população de imigrantes, para trabalhar, né, no Brasil, para a ideia do branqueamento da sociedade, ok? Isso tudo com base nas teorias raciais. Então a nossa elite, ela compra isso. Muito bem.
Outro teórico racista é o Cesare Lombroso, este senhor que está aí, ó, não se iluda com esta figura, viu? Com esse rostinho angelical, não se iluda. Para esse indivíduo, ele vai dizer: a diferença entre uma pessoa honesta e uma pessoa criminosa estaria relacionada com os aspectos físicos. Olha que safadeza, meu caro internauta. Isso é um safado, né? Ele está dizendo que você pode julgar o indivíduo, o caráter dele, pelo seu fenótipo, pela sua cor, tá bom? Pela sua estatura, pela sua característica física. Que safado, viu? Que safado. Desculpa a revolta, viu? Desculpa a revolta, não deveria deixar os sentimentos aflorar aqui, né? Mas esse cara me revolta. Esse indivíduo aí, ele dizia essa ideia, ou seja, o negro, o mulato é de moral duvidosa, é bandido, é criminoso, já pela questão, isso cria estereótipos, né? Já pela questão da aparência. Então ele fortaleceu o determinismo biológico. E aí eu repito, isso foi comprado por muitos indivíduos na sociedade brasileira, tá? Isso foi utilizado, racismo, um instrumento de dominação da sociedade, né? Isso começou a ser utilizado para dominar, para confinar, para segregar determinados grupos sociais, ok? A teoria racial fez sucesso no Brasil. A nossa elite racista, aí pensadores da época, né? Oliveira Viana e outros aí que estavam nesse momento aderindo a isso. Era momento do abolicionismo no século XIX, então eles reagiam a tudo isso, né? Inclusive, para alguns pensadores falam que a abolição dos escravos fez com que a elite se livrasse do escravo, né? Do negro. Segue tua vida agora. E aí eles adotam essas políticas de branqueamento que nós já comentamos. Eu queria só fazer referência a essa imagem, como o negro no Brasil, ele rejeita muito isso, né? A sua negritude, e ele deseja assumir um branqueamento, porque criou-se esse parâmetro, esse padrão. E eu quero dizer, assumir a culpa, agora minha culpa, eu falo minha como professor de história, como sociólogo, que trabalha na rede pública do Brasil há quase 20 anos. Eu já dei muita aula de história, que você pega o livro didático ali, para quinto ano, sexto ano, para criança, para elemento de informação, que se trabalhava muito a tortura, o castigo, os maus tratos ao negro. E aí o que você vai perceber? Que aquela criança negra que está na sala de aula, ela diz: eu não quero isso para mim, eu não quero ser assim, eu não quero esse sofrimento. E aí a gente enfatiza que o negro era espancado, era chicoteado, quebrava-se os dentes, arrancava-se os seios, eram trancafiados em sarcófagos, sei lá, senzala, todo tipo de sofrimento era depreciativo. Não se trabalhava durante muitos anos, agora recentemente com a aprovação da lei do ensino da cultura africana no Brasil, mas não se trabalhava elementos positivos. O livro didático não apresentava isso. Foi preciso uma lei para obrigar os livros a mudar e a começar a se trabalhar elementos positivos. Então isso demonstra muito o porquê que a população não se considera como negro no Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, onde você tem uma negritude, você tem um sentimento de orgulho, né? E aí os caras lutam muito, brigam muito por essa concepção, ok? No Brasil não. A ideia de passividade, de aceitação, ela é muito forte. Bom, avançando nessa análise, nos anos 30, nós tivemos alguns estudos da questão racial no Brasil e da questão da negritude. Mas o primeiro estudo foi feito por este senhor que está aí, ó, Gilberto Freire. Ele construiu a chamada teoria da democracia racial. Bom, a ideia do Gilberto Freire é uma ideia da convivência harmônica, pegando esse elemento das raças, da miscigenação, famosa miscigenação, né? Palavrinha que me causa arrepios, etc. O Gilberto Freire cria a ideia de uma convivência harmônica. Ele vai fazer estudos que demonstram o caráter positivo da miscigenação. Elementos, o negro contribuiu para a formação, o índio contribuiu para a formação do Brasil, o europeu contribuiu para a formação do Brasil. Então, nesse elemento de contribuição, ele vai falar da convivência salutar das raças, né?
vai falar da convivência. E ele esconde o conflito, ele ignora o conflito, ele ignora a violência, né? Eu já falei isso em outros vídeos. A miscigenação, ela é um eufemismo utilizado no Brasil para suavizar a violência brutal do europeu sobre o negro, sobre a Índia, todo esse elemento. Então ele ignora isso. Então ele em parte atua com a negação do preconceito e da discriminação. Ou seja, alguns vão dizer assim, não, no Brasil as raças convivem muito bem. Olha aí, brancos e negros na sala de aula. Olha aí, eles convivendo no mesmo espaço na feira e etc., no shopping, assim vai, convivem. E aí ele nega, aí começou-se a negar o preconceito e a discriminação. Dizendo assim, ó, o Brasil é um país que não tem preconceito, não tem discriminação, porque ao contrário dos Estados Unidos e da África do Sul, que separou, que segregou, aqui nós tivemos uma convivência harmônica. Ele escreveu isso nessa obra aí, ó, a questão, né, Casa Grande e Senzala, né? Bom, essa ideia foi uma ideia das elites, essa ideia foi uma ideia que foi quebrada, foi desmistificada. Eu prefiro ficar com a ideia deste outro pensador aqui, ó, que é um ícone da sociologia, é o ícone das ciências sociais no Brasil, o nosso querido amigo Florestan Fernandes. Aplausos para ele, né, nessa aula. O Florestan Fernandes, ele foi na concepção contrária. Ele não se conformou com a ideia do Gilberto Freire, e ele foi na ideia contrária. Então ele vai construir a ideia do mito da democracia racial, ok? Não existe democracia racial no Brasil. Que democracia é essa em que o negro serve o branco, né? É submisso, tem mazelas, sofre. Essa não é democracia, ok? Então o Florestan Fernandes vai lá e cria, com base num estudo da Unesco, né, gerado ali no Brasil entre os anos 50 e 60, ele vai criar o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Se eu não me engano, foi editado pela primeira vez em 1964, em que ele vai dizer que essa conversa de democracia racial, ela foi uma imagem idealizada que serve para garantir a manutenção da posição inferior do negro, ok? É importante considerar que as ideias do Florestan Fernandes foram a base do movimento negro no Brasil, que começou a lutar, que começou a reagir, que começou a manifestar, se organizar a partir dos anos 60 e 70. Por exemplo, essas pesquisas, elas começaram a dar margem para entender essa desigualdade racial no Brasil. Vamos ver aí alguns elementos essa desvantagem do negro, né? Você tem aí, ó, distribuição da população por cor ou raça no Brasil. É um estudo que foi feito até 2016. Então você tem a população branca quase atingindo 50%. Os outros pardos e negros, né, principalmente negros, os pretos, é uma minoria, não chega a 10%, tá bom? E aqueles que consideram pardos, tá ali entre 40%, tá bom? Essa representação aí não é fiel quando se trata de distribuição de renda, de acesso de bens, da questão política, tá? Os negros representam 74,2% da população mais pobre do país. Olha só, 74%. Vamos arredondar para 75% da população mais pobre do Brasil é feita de negros, de pretos, de pardos, ok? Apenas 16% da população mais rica do Brasil, e entre os milionários, até gaguejei agora, né? E entre os milionários, essa proporção ela é menor ainda, tá? Disso. Olha só, rendimento de trabalho por raça. População com rendimento de trabalho entre 10% mais pobre em relação ao total de pessoas. Por exemplo, população branca, ela está menos entre os pobres, apenas 25%, preto 9%, pardo 64%. Com rendimento de trabalho entre o 1% mais rico, olha aí, seriam os milionários, em relação ao total de pessoas, branca 82,5%, entre os mais ricos. Era para ter aqui a famosa pirâmide, né? Invertendo a relação. No topo os mais ricos e abaixo os brancos, né? E abaixo os mais pobres. Entre os pretos e pardos, olha aí, pretos 1,8% somente. Os pardos já 14%.
Isso se expressa em outras coisas, por exemplo, acesso aos bens e serviços, ok? Os negros são minoria, eles não têm acesso, não conseguem. Se você considerar acesso à internet, a população negra sofre, está sofrendo nessa pandemia os alunos mais negros, né? Populações das periferias, etc. No que tange a participação política, governadores, presidentes, prefeitos, deputados, senadores, minoria negras, né? Pretos e pardos têm essa dificuldade. Você vai ver entre profissões tradicionais, né? Engenharia, medicina, direito, também tem uma proporção muito pequena desse elemento. Então isso tudo reflete em parte essa configuração dessa elite, né? Como um todo, que é o chamado rendimento de trabalho por raça. Então, gente, são alguns elementos de raça. Nós vamos deixar a etnia para um próximo vídeo, para que você acompanhe com calma esses vídeos no canal Simplifica. Eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Mais uma vez eu peço o teu apoio, se inscreve no canal. Preciso chegar a 1000 inscritos nesse canal para fazer transmissões ao vivo. Eu quero comentar questões do Enem ao vivo para todos esses estudantes no Brasil. Você vai se dar bem nessa prova, você vai gabaritar o Enem e o teu lugar já está reservado na universidade. Comenta aqui de que região você é, da onde você assistiu esse vídeo, isso é muito importante para mim. Se você discordou, faz tua crítica, ok? Faz o teu comentário e até a próxima, se Deus quiser.